Salve Maria, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de uma mulher do Antigo Testamento que tem muito a nos ensinar. Vou falar a história da Rainha Esther. Mas antes de eu começar a falar com vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Quanto mais você clica aqui no sininho aqui, quando você se inscreve, curte, comenta, o YouTube começa a recomendar o canal porque vê que é um conteúdo interessante para as pessoas e juntos nós vamos poder evangelizar cada vez mais e alcançar mais pessoas, mais almas que nós vamos salvar para Jesus. E a história que eu vou falar hoje da Rainha Esther nos ensina muito. Ela foi incrível no seu tempo e conseguiu salvar o seu povo. Então, para você poder ter um entendimento melhor na palavra, eu vou estar lendo o capítulo 2 do livro de Esther. Depois desses acontecimentos, acalmando o seu furor, o rei Assuero lembrou-se de Vasti, da sua conduta e de decretara contra ela. Disseram então os pajens do rei que o serviam: que se procure para o rei jovens, virgens e belas. Estabeleça o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e eles reunirão todas as jovens virgens e belas na fortaleza de Susa, no harém, sobre o cuidado de Egeu, eunuco do rei, guarda das mulheres, que lhes dará o necessário para os seus adornos. A jovem que agradar ao rei reinará no lugar de Vasti. O parecer agradou ao rei e assim se fez. Na cidadela de Susa havia um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, e que fora exilado de Jerusalém. Entre os que foram deportados de Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele criou Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe. A jovem tinha um corpo bonito e aspecto agradável. A morte de seu pai e de sua mãe, Mardoqueu a adotara como filha. Proclamada a ordem do rei e seu decreto, juntaram-se muitas jovens na cidadela de Susa, sob o cuidado de Egeu. Levaram também Esther à casa do rei, sob o cuidado de Egeu, guarda das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção. Ele apressou-se em dar-lhe o necessário para seus adornos e sua subsistência, atribuindo-lhe 7 servas escolhidas da casa do rei e transferindo-a com suas servas para o melhor aposento do harém. Esther não declarou nem seu povo nem sua linhagem, pois Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Todos os dias Mardoqueu passeava diante do vestíbulo do harém para saber como ia Esther e como a tratavam. Cada moça devia apresentar-se por seu turno ao rei Assuero, no fim do prazo fixado pelo Estatuto das Mulheres, isto é, 12 meses. Assim se cumpriam os tempos da preparação. Durante 6 meses, as moças usavam óleo de mirra e nos outros 6 meses, bálsamo e ungüentos empregados para os cuidados da beleza feminina. Quando a jovem se apresentava ao rei, recebia tudo o que pedisse para levar consigo do harém ao palácio real. Ia para lá à tarde e na manhã seguinte passava ao outro harém, confiado a Sagaz, eunuco real, guarda das concubinas. Ela não mais retornava ao rei, salvo se o rei a desejasse e a chamasse pelo nome. Mas Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a adotara como filha, quando chegou a sua vez de ir ao rei, nada pediu além do que lhe fora indicado pelo eunuco real Egeu, guarda das mulheres, pois Esther alcançara graça diante de todos os que a viram.
ela foi conduzida ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é Tebete, no 7º ano de seu reinado, e o rei a preferiu a todas as outras mulheres. Diante dele, alcançou favor e graças mais do que qualquer outra moça. Ele pôs a diadema real sobre a cabeça dela e a escolheu como rainha no lugar de Vaste. Depois disso, o rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, a todos os altos oficiais e a todos os seus servos, e concedeu um dia de descanso a todas as províncias, distribuindo presentes como uma liberalidade real. Essa foi a palavra que vem explicar como que Ester foi escolhida para ser rainha. Aconteceu que o rei estava dando um banquete com seus amigos, né, as pessoas importantes naquele tempo, e a rainha Vaste estava dando um banquete para as mulheres nos seus aposentos reais também. Quando o rei quis apresentar a sua grandeza, a sua nobreza, e pediu que chamasse sua esposa, a rainha, que ela viesse com a diadema real, com toda a sua beleza, se apresentar no banquete dele. E ela se recusou. Diante desse comportamento da rainha, os seus conselheiros, né, visto que o rei estava enfurecido, muito nervoso, se sentiu enfrentado por sua esposa, por sua rainha, por ter desobedecido, aconselharam que ele expulsasse Vaste do palácio e procurasse uma jovem bela e virgem na cidade para que pudesse ser a nova rainha, porque o mau exemplo da rainha poderia influenciar as outras mulheres naquele tempo. E Ester era uma moça virgem, bela, cheia de qualidades, só que ela também tinha algumas virtudes que se destacam mais, e por isso ela foi escolhida, né? Ela tinha uma missão, não foi à toa que ela foi colocada nesse palácio. Ela era uma judia e depois de um tempo que ela havia se tornado rainha, Amã quis tramar um plano contra os judeus e fez com que o rei Assuero assinasse esse documento de que matariam todos os judeus. Ele não sabia que Ester era também uma judia e ele decretou isso. E ela teve que orar, jejuar, ela teve que fazer tudo para salvar o seu povo. Porém, aconteceram coisas que, naquele tempo, ela poderia ter sido até morta diante do que ela fez, diante da sua ousadia. E para vocês entenderem o que essa grande mulher fez, e ela conquistou o coração do rei da Pérsia e salvou o seu povo, porque foi abençoada por Deus com muitas virtudes. 3 virtudes principais de Ester eu vou estar falando com vocês. A primeira virtude é a amabilidade. Ester não era só bonita, ela era amável. Todos que a conheciam gostavam dela, tinham uma boa impressão dela. As suas atitudes eram amigáveis e ela se dava bem com todo mundo, por onde ela passava. Então, as suas atitudes se destacaram entre as outras moças que estavam no harém. Então, naquele período, elas tinham todo um tratamento de beleza, elas estavam se cuidando, porque a beleza seria o ponto de partida para ser escolhida pelo rei. Só que aqui vem nos ensinar que a gente deve cuidar da nossa beleza, da nossa aparência, lógico, principalmente nós mulheres, que nós temos uma vaidade maior do que a dos homens. Mas a gente também tem que aprender a cuidar do nosso interior, né? De ser amável, porque a amabilidade é um dos frutos de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, a maneira de falar, a doçura nas palavras, saber usar as palavras corretamente, né, na hora certa, essa amabilidade, o jeito de falar, de conduzir a conversa, faz com que mude tudo no outro
e para o outro, né? Durante um relacionamento. Então, a primeira virtude de Esther foi a amabilidade. A segunda virtude de Esther, que fez ela se destacar, foi a sabedoria. Deus deu tanta sabedoria para Esther, para ela saber agir da maneira correta para salvar o seu povo. Ela sabia ouvir os conselhos das pessoas mais experientes e ela não agia precipitadamente. Para revelar o seu plano, o plano que Amã estava fazendo contra o seu povo, Esther organizou 2 banquetes para ganhar favores do rei. E ela escolheu bem as palavras para utilizar nas suas conversas com o rei. A terceira virtude foi a coragem de Esther. Ela precisou de ter muita coragem para salvar o seu povo, porque ela orou 3 dias e jejuou com o seu povo, vestiu as vestes, jogou cinza na cabeça, junto com o seu povo, jejuando e orando, intercedendo por essa causa. Passou os 3 dias, ela fez o quê? Se vestiu com as vestes reais, colocou a diadema real para poder ir à presença do rei. E naquele tempo, se alguém fosse à presença do rei sem ser convidado, a pessoa poderia ser penalizado com a pena de morte. Só podia chegar na presença do rei sendo solicitado, sendo convidado a estar na presença do rei. E mesmo Esther sendo sua rainha, ela teve muito medo, porque ela sabia do risco que ela poderia ser morta por estar desrespeitando uma lei daquele momento, daquele tempo. Então ela foi, se vestiu toda, se embelezou toda, se perfumou, estava linda, radiante, para entrar na presença do rei, mesmo sem ser chamada. Quando o rei a viu, e Amã sempre estava com ele, e ele não sabia que Esther era uma judia, por isso tinha assinado aquele decreto, Esther foi à presença do rei com 2 servas. Quando o rei olhou para ela, ela viu aquele olhar, acredito que um olhar severo, né? Um olhar forte do rei. O que aconteceu? Esther desmaiou. Ela desmaiou na presença do rei e o rei ficou com o coração amolecido diante de ver a sua rainha tão linda, tão bela. Nesse momento, fala na palavra que Deus mudou o coração do rei e o inclinou à mansidão diante dele ver a sua rainha tão bela, tão linda, desmaiou na sua frente. Tamanha delicadeza daquela mulher, né? Tamanha beleza, delicadeza, feminilidade que ela tinha de sobra. Deu mansidão para o rei. E aí, quando ele foi tentando acordá-la e falando que aquela lei seria apenas para os seus súditos, que não valeria para ela, tentando acalmá-la, ela olha para o rei, diz algumas palavras que quando ela viu, olhou para ele, é como se ela tivesse visto anjos. E aí ela desmaia novamente. Então ela mostrou uma mulher cheia de qualidades e virtudes. As qualidades da beleza física, que foi o que primeiro chamou a atenção do rei, mas ela também tinha a feminilidade, ela tinha outros atrativos, sabedoria, inteligência, delicadeza de uma mulher, porque isso também atrai o olhar dos homens, né? Principalmente nesse tempo, os homens eram de uma postura muito severa, muito ríspida, né? Um rei ordenava, mandava e desmandava. Então, a sua mulher tinha que ser obediente, tinha que ter todas as características de uma mulher, a maneira que o seu esposo queria. E ela soube agir. E naquele momento ela falou que ela queria propor um banquete para o rei e Amã, que era quem estava fazendo todo esse plano maléfico. E no primeiro banquete, o rei falou que ela podia pedir o que quisesse, até metade do seu reino, e ele daria para ela. Tamanho amor, tamanho o zelo que ele tinha com sua rainha. Só que Esther não falou no primeiro dia do banquete. Ela falou que no dia seguinte ela queria
que Amã fosse convidado novamente, que teria um outro banquete. Somente nesse segundo banquete, Esther revelou o que ela queria do rei. E ela soube usar as palavras corretas, porque o rei teve confiança em sua fala, porque foi seu primo Mardoqueu quem havia falado do plano de Amã. E o rei foi convencido por Esther. E todo o seu povo foi salvo, graças à sua coragem, à sua ousadia, à sua sabedoria. O rei não sabia que sua rainha também era uma judia quando assinou aquele decreto. E o seu coração foi trago a mansidão, foi amolecido diante da sua rainha Esther, sua esposa. Mudou a história de um povo. E aí teve a penalidade de Amã, tudo aconteceu e o povo foi salvo, graças a uma mulher sábia, forte, corajosa, inteligente, que nós podemos ver muitas qualidades e virtudes nela que nós podemos aprender a lidar, a utilizar no nosso dia a dia, né? Porque nós mulheres, esposas, mães, como filhas também, e principalmente como filhas amadas de Deus, que a gente possa pedir cada dia mais que o Espírito Santo venha nos dar essas virtudes que são frutos do Espírito Santo, que nós possamos pedir que o Espírito Santo venha sobre cada uma de nós, agindo no nosso falar, no nosso olhar, até no nosso andar, para que nós possamos ser como Deus nos criou, como Ele nos fez, como Ele quer que nós sejamos. Amém? Espero que vocês tenham gostado e eu volto com outras mulheres do Antigo Testamento para a gente conhecer e saber as qualidades, as virtudes de cada uma delas.